Boa tarde, povo de Deus, ou glória. Veio trazer uma palavra para o seu coração. Esta palavra foi Deus que me direcionou novamente. Esta palavra eu creio que vai gerar fruto de arrependimento. Que vai se encontrar no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15. Eu irei ser breve na mensagem. Você também irá ouvir qual tipo de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Isso se a pessoa ela não se arrepender. Porque Jesus ele quer que todo ser humano venha ao arrependimento de seus pecados. Se eu falo pecados, eu falo iniquidade. Pecados é iniquidade. O significado de iniquidade é o acúmulo de pecado, pecados não confessados diante de Deus, para que vós venham obter o perdão do Senhor. Porque a iniquidade, eu vou repetir novamente, a iniquidade ela é o acúmulo de pecados não confessados a Deus. Você irá ouvir todos aqueles que não herdarão o reino de Deus. Isso, porém, se não se arrepender. No último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, diz: E todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado, jogado no lago de fogo. João, na ilha de Patmos, ele vai escrever cartas para as 7 igrejas da Ásia. E Paulo ele fala para todas as igrejas ao respeito do livro da vida. Ele fala que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. João ele fala que todas as pessoas que não estão o seu nome escrito no livro da vida, João ele fala ao respeito da sentença, do juízo final, da condenação eterna. E ele fala que todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo. Que fique bem claro, amados, o lago de fogo que João ele fala na ilha de Patmos, porque João ele vai preso, é conduzido à ilha de Patmos por somente pregar a verdade. A verdade, ela traz consequências ao mundo físico, mas por isso não deixe de pregar a verdade. Vai chegar um tempo em que nós, como administradores da palavra, iremos ser perseguidos. Todos os profetas de Deus, eles sofreram perseguições carnais. A maioria foram presos. Paulo, o maior fundador de epístolas, maior escritor para as igrejas, a maioria das cartas dele foi escrita em cativo. Foi escrita Paulo se encontrando preso. A Bíblia diz que nós, administradores da palavra, estamos sujeitos a passar por tudo na terra. Que fique bem claro, a perseguição, ela faz parte do ministério. A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando forem perseguidos e falarem todo mal contra vós, porque de vós é o reino de Deus. Isso diz o próprio Jesus quando está dando um ensinamento aos seus discípulos e à multidão. Voltando aqui para o respeito do livro da vida, o lago de fogo que João ele fala enquanto se encontrava na ilha de Patmos, que ele vai escrever as cartas, o lago de fogo não foi preparado nem para mim e nem para você. Que fique bem claro, o lago de fogo foi preparado para Lúcifer, que é o diabo, o falso profeta, os seus anjos caídos, que são principados e potestades, mas também foi preparado para os filhos da desobediência, para aquele que não quer nada com Deus. E João ele fala o destino, a sentença de todo aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida. É óbvio que no versículo 14 também ele fala que o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. O inferno e todos aqueles que estão no inferno neste exato momento, todos eles serão lançados no lago de fogo.
Agora você vai ouvir todos aqueles que não estão com o seu nome escrito no livro da vida. Que vai se encontrar 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo 9 e o versículo 10. Eu vou ler o versículo 8. Paulo está exortando e advertindo os irmãos. Porque existiam irmãos que estavam fazendo o que estava desagradando a Deus. E Paulo exorta. E Paulo ele fala no seu versículo 8. Mas vós fazeis a injustiça e defraudais, e isso aos seus irmãos. Tinha irmãos na igreja de Coríntios que Paulo manda essa carta advertindo e exortando os irmãos. Porque os irmãos estavam fazendo injustiça e estavam roubando aos próprios irmãos. E Paulo, no versículo 9, ele fala: e isso que eu vou falar aqui são todos aqueles que não estão com o seu nome escrito no livro da vida. Mas é óbvio que Jesus ele quer que todo ser humano venha arrependimento de seus pecados. Paulo ele estava escrevendo e exortando os irmãos para que os irmãos viessem a se arrepender do que eles estavam fazendo. Porque isso que eu vou pronunciar que a igreja de Corinto estava fazendo, que Paulo queria que os irmãos viessem a deixar, para que o seu nome viesse a ser escrito no livro da vida. Versículo 9 diz: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí lá vai, Paulo no final faz a pergunta, lá vai a primeira lapada. Não vos enganeis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os infeminados, nem os abusadores de si mesmo, com os de sexo masculino. Versículo 10. Nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Se você se enquadra no que foi pronunciado em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 10, se você se enquadra esse tipo de pessoas que foi pronunciado aqui, o seu nome não está escrito no livro da vida. Para que o seu nome venha a ser escrito no livro da vida, amados, é necessário você se arrepender de seus pecados. Arrependimento é deixar o que vós está fazendo que está desagradando a Deus. Deixar e confessar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua alma, para que seu nome seja escrito no livro da vida. Que Deus abençoe sua vida, que o Senhor cresça e eu diminua, e que o Senhor apareça e eu desapareça. Porque toda glória, toda honra, todo poder seja dado ao Senhor. Eu creio que você e a sua casa vai servir ao Senhor verdadeiramente. Deus tem pressa em escrever teu nome no livro da vida. Que Deus abençoe e fique na paz.